extremamente feliz em poder estar aqui. Hoje eu acordei muito tarde, porque na sexta para sábado eu fui para a vigília, fui direto para o trabalho, depois do trabalho eu fui numa igreja e cheguei em casa, estava sem luz, dormi, acordei muito tarde, fiz minhas coisas e quando eu levantei, lembrei, tinha que vir para cá. E quando eu estava ao banho, eu estava lembrando que o primeiro contato que eu tive com a igreja foi aqui. E eu estava lembrando, eu até falei para o meu avô que meu avô me trazia para a escola dominical. E bem ali, montava uma mesa e tinha comida, café da manhã, e eu me sentia muito feliz. Era uma bênção. Eu louvo muito a Deus, porque a primeira experiência que eu tive com a igreja foi aqui. Passaram-se anos, e aos 14, 15 anos, Jesus me achou, e hoje eu estou aqui para a glória de Deus. Louvo muito a Deus, louvo a Deus pela vida do meu tio, do meu avô, esse moço aí que está com esse negócio na mão, e louvo a Deus pela vida do pastor dessa igreja, que permitiu que eu estivesse aqui. Deus abençoe ao pastor, Deus abençoe esta igreja em nome de Jesus. Capítulo de número 6. João, capítulo de número 6. Aqui é proibido mexer em celular, aqui é proibido fazer tudo, só não é proibido dar glória a Deus. Deus tem vida da glória. João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 68. João capítulo 6, versículo 68. Diz assim a palavra de Deus. Então Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Eu queria que vocês repetissem comigo a parte em que Pedro pronuncia a palavra. Em 1, em 2, em 3. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Nós conhecemos o livro de João. Nós conhecemos e bem sabemos que 4 evangelistas estão com a responsabilidade de trazer a biografia de Jesus, de trazer sobre a vida de Jesus. Dentre esses existe Mateus, Marcos, Lucas e o que nós lemos, João. Eu acho muito interessante porque 3 destes evangelhos são evangelhos sinóticos. E apenas o evangelho de João é um evangelho diferente, na qual apresenta uma visão diferente, na qual apresenta milagres diferentes, na qual apresenta muitas coisas diferentes. Eu acho muito interessante porque é no livro de Ezequiel, no capítulo de número 1 e no versículo de número 10, que Ezequiel, no princípio, ele vai ter uma visão. E essa visão, ela é muito estranha. Quando nós lemos, nós não conseguimos ver, nós não conseguimos imaginar o que Deus queria passar para Ezequiel. Mas em Ezequiel capítulo 1 e no versículo 10, nós vamos ver que Ezequiel ele vê 4 faces. Faces essas que são a face de um leão, a face de um boi, a face de um homem e a face de uma águia. Todas essas 4 faces é uma forma representativa de cada evangelho. Mateus descreve a Jesus como leão. Marcos descreve a Jesus como um boi, que é um servo sofredor. Lucas descreve a Jesus como um homem perfeito. E João tem a incumbência de escrever Jesus como Deus. Por isso a águia é rei, rainha nos céus. Agora, me aguento nessa parte introdutória, eu tenho certeza que vocês vão me aguentar. Mateus, eu acho muito interessante o livro de Mateus, porque Mateus ele vai expor o fato de que Jesus é rei. Mas por que ele vai expor o fato de que Jesus é rei? Ele vai expor esse fato porque ele está querendo provar aos judeus que de fato o Messias chegou. Nós bem sabemos que os judeus não acreditam que Jesus é o Messias. Mas Mateus, lá para o ano 62, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, ele vai escrever isso, dizendo em que Jesus de fato é rei, que Jesus de fato é o Messias. Agora, eu acho muito interessante, porque em Mateus, no capítulo de número 1, versículo de número 1, nós vamos ver um versículo em que para nós não é nada atrativo.
não é um versículo miraculoso, não é um versículo milagroso, não é um versículo de grande esplendor, não é um versículo que traz prova, assim como aquele que o pastor leu no início. Não, é um versículo normal. Fala assim: genealogia de Jesus, filho de Davi e filho de Abraão. Nós vamos ver que no decorrer do Evangelho de Mateus ele vai escrever muito que as pessoas, quando queriam um milagre, falavam: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E quando alguém está falando que Jesus é filho de Davi, ele está comprovando o ministério de Jesus. Porque é uma profecia veterotestamentária na qual diz que o trono de Davi nunca sairá. O trono de Davi sempre estará em alta. E isso se cumpre em Jesus. Agora eu acho interessante porque Mateus ele vai falar que ele é filho de Davi, mas ele também vai falar que ele é filho de Abraão. Dois parâmetros totalmente diferentes, porque filho de Davi é rei, filho de Abraão é sacrifício. Nós conhecemos a história de Isaac no capítulo 21 de Gênesis, quando Abraão fala: leva Isaac para o monte Moriá e lá me dá ele para o sacrifício. Agora, eu acho interessante esses dois parâmetros, o parâmetro de rei e o parâmetro de sacrifício. E aqui eu aprendo uma lição. Qual lição é essa? A lição de que Jesus não se importou em se despir da sua veste de rei, a fim de descer e se sacrificar para morrer por mim e por você. Essa humildade, Jesus diz assim em Mateus capítulo 11, versículo 28, se eu não me engano: aprendei de mim que sou manso e sou humilde de coração. O problema é que nós não aprendemos de Jesus. É verdade, aleluia. O problema é que quando tem alguém numa cadeira de destaque, a pessoa não quer sair da cadeira de destaque. Ela quer ficar lá. E quando é para se humilhar perante os pés do Senhor, ela não quer. Mas o destaque ela quer. Aparecer ela quer. Mas eu acho lindo que Paulo expõe a ideia de como Jesus fez isso lá em Filipenses, capítulo de número 2, a partir do versículo 5. Olha o que Paulo vai dizer: eu rogo-vos, pois, irmãos, que sejais, ou melhor, que tenhais o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se de si mesmo, tomando em si a forma de homem. E achado na forma de homem, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Eu não vou perder a oportunidade de falar o versículo todo para você dar glória. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome. E a esse nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora é lindo o fato de que Mateus expõe a ideia de que Jesus é um leão. Eu tenho um comentário bíblico de um homem que era teólogo que se chama Matthew Henry. Matthew Henry vai dizer a seguinte questão: por que Mateus expõe o fato de que Jesus é um leão? Porque o leão é o rei na selva. Já que ele está querendo expor a ideia de que Jesus é leão, de que Jesus é rei, nada melhor do que colocar um leão, que é rei da selva, para expressar essa ideia na qual ele quer dizer. Agora, acho interessante. Vem comigo. Imagina comigo uma selva. E em uma selva existem diversos animais. Dentre esses animais, um macaco, sei lá, todo tipo de animal. E o macaco gosta de fazer barulho. E imagina nessa selva o leão querendo descansar. E nessa, o leão quer descansar, mas todo o povo está fazendo barulho. O leão quer descansar, mas todos os animais estão fazendo barulho. Mas o leão quer descansar. E é simples. Para que o leão descanse, ele precisa fazer uma coisa: levanta, ruge, e após ele soltar o seu rugido, todos os animais ficam calados, a selva fica calada, e o leão passa a descansar, ele passa a ter o seu objetivo. Agora, deixa eu jogar isso para a nossa vida, para que a gente entenda. Estou pregando para jovens, hoje é culto de jovens. Então, jovens, às vezes nós queremos fazer uma faculdade. Deixa eu pegar um exemplo meu, eu quero fazer psicologia. E eu já cheguei em gente e falei assim: eu quero ser psicólogo. Mas a pessoa chegou em mim e disse: você não tem capacidade. Aí uma jovem ou um jovem quer ter um casamento abençoado. A jovem quer ser a princesa no dia do seu casamento. Mas aí chegam nela e dizem: é pobre, você não tem condição para tal coisa.
Aí a irmã do círculo de oração tem um filho, tem um parente que é atribulado. E o parente atribulado não se converte, faz tudo que tem que fazer. E aí chegam nela e falam, já não tem mais jeito para ele. Mas eu acho lindo que quando não tem mais jeito para o homem, o leão se levanta e dá a última palavra. Não importa quem falou. Não importa quantos estão indo contra. Não importa quantos não estão a favor. Quando o leão se levanta, ele fala, eu estou contigo. Não importa a visão do outro. Não importa a crítica do outro. Quem se levanta para dar a última palavra sou eu. Se tu tem glória, dá glória aí em nome de Jesus. Agora eu acho interessante. Jesus, ele é incrível. Porque na Bíblia acontece muito isso. Em Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo 11, a Bíblia vai dizer sobre a história da viúva de Naim. A Bíblia vai dizer sobre essa história, e essa viúva já tinha perdido seu marido, e agora ela perdeu seu filho. Nessa que ela perdeu seu filho, agora ela está indo enterrar o teu filho, e a Bíblia, ela é enfática em dizer que tem uma grande multidão. E uma grande multidão seguia ela. E ela já não tem mais esperança. E eu fico imaginando o que se passava na mente daquela mulher. Eu estava agora no YouTube, eu estava vendo um vídeo, quando eu estava em casa, e um vídeo que falava sobre esse acontecido, uma música que falava sobre esse acontecido. E eu parei para pensar o que se passava pela mente daquela mulher. Já perdi meu marido, já perdi meu filho. Na cultura judaica, não posso trabalhar e agora eu não tenho esperança. E toda a multidão atrás. Eu imagino que naquela multidão tinha tanto gente do bem quanto gente do mal. Então eu imagino do mal falando assim, já era. Acabou. Ela não tem mais jeito. E o destino dela é morte. Só que eu acho lindo que enquanto a multidão daqui vem dizendo que o destino é morte, tem um moço vindo de lá dizendo, eu vou chegar lá e vou dar vida. Acontece muito isso na Bíblia. O irmão leu aqui em Ezequiel capítulo 37, eu acho lindo. Os ossos representam Israel. Ezequiel é um profeta que está no meio dos ossos. E aí não tem mais jeito para aqueles ossos. Mas aí Deus fala, e aí, pode viver? E ele fala, Senhor, tu sabe. Aí ele fala, então profetiza. Profetiza esses ossos e diz, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Para aqueles ossos teve jeito. Agora deixa eu correr. Acontece que Mateus ele traz essa visão, Marcos ele vai trazer outra visão. Qual visão que Marcos vai trazer? O fato de que Jesus é o servo e ele é servo sofredor. Agora, Marcos ele vai direcionar essa carta, ele vai direcionar este evangelho à igreja que está em Roma. E por que Marcos ele faz isso? Porque neste período a igreja de Roma estava sofrendo uma perseguição. Os romanos estavam perseguindo a Roma. Os romanos estavam, os romanos estavam perseguindo a igreja. Os romanos estavam massacrando a igreja. Os romanos estavam matando a igreja no primeiro século de uma forma tremenda. Porque aconteceu que, se eu não me engano, foi Nero, colocou fogo, se eu não me engano, em algum lugar. E a culpa desse fogo foi toda para a igreja, porque Nero botou a culpa na igreja. Agora, eu acho interessante o fato de que Marcos escreve este evangelho. E o tema deste evangelho é servo sofredor. Agora, por que servo sofredor? Pelo simples fato de que Jesus nasceu, cresceu, sofreu, mas não largou a sua cruz. Ele cresceu em um determinado lugar, aos seus 30 anos no Jordão, iniciou seu ministério, pomba, desceu, tudo mais, vocês conhecem a história. E aos seus 33 anos e meio, ele estava no Gólgota, ou a caminho do Gólgota, com todo o sofrimento, com toda a luta, com toda a dor, mas não largou a cruz. Então, a mensagem de Marcos para a igreja que está em Roma é mais ou menos essa. Os romanos estão te massacrando, os romanos estão te batendo, os romanos estão matando o cristão, mas eu vou escrever este evangelho para te dizer uma coisa. O seu mestre sofreu também, mas não largou a cruz. Então a mensagem para vocês é essa. Está sofrendo, mas não largue a cruz. Está chorando, mas não largue a cruz. Está na prova, mas não largue a cruz. Dificuldade bateu? Não largue a cruz. Porta de emprego fechou? Não largue a cruz. Eu vou continuar falando até você dar glória.
glória. O filho saiu de casa, não largue a cruz. O trabalho não está dando certo, não largue a cruz. As irmãs cantaram o hino dizendo fiel adorador. Eu acho lindo que Eusébio de Cesareia, ele vai dizer assim, que o povo naquela época eles faziam o seguinte, já que eles não tinham espaço suficiente para adorar, o que eles faziam era isso. Na tumba dos cristãos, eles iam lá e adoravam. Agora imagina comigo, o sofrimento de alguém que sai do seu lugar. Ele tinha que ter uma total liberdade de adoração, mas ele não tem. Por esse motivo, ele se dispõe a ir para a tumba, a ir para onde só tem morto e adorar. Eu fico imaginando lá, eles cantando. Então minha alma canta a ti, Senhor. E Roma batendo. Quão grande és tu. E Roma massacrando daqui, e a igreja apanhando daqui, mas eu dizendo, o meu Jesus vive, o meu Jesus sofreu, mas não largou a cruz, o meu Jesus chorou, mas não largou a cruz, com Bolsonaro aí ou não, a igreja vai permanecer sofrendo, e a mensagem para a igreja é essa: não largue a cruz, jovens, não largue a cruz, irmãs, não largue a cruz, ei, não largue a sua cruz. Lucas vai expor outro fato. Jesus é homem, mas Jesus é um homem perfeito. O fato de Lucas descrever Jesus como homem não ausenta o fato de que Jesus é Deus. Vou repetir. O fato de que Jesus escreve de que Jesus é homem não ausenta o fato de que ele é Deus. E isso se prova lá em Lucas capítulo 22, a partir do versículo 42. Nós vamos ver naqueles versículos que Jesus está no Getsemane. O que significa Getsemane? Getsemane significa prensa de azeitona. Profeticamente, vamos lá. Isaías capítulo 53, que vai dizer que ele foi moído. Deus quis moê-lo. E ele está ali, na prensa de azeitona. Então, simbolicamente, se ele está ali na prensa de azeitona e Deus está moendo, Jesus é a azeitona, o monte é a prensa, a agonia é a prensa, e o próprio Jesus é quem está lá, ou melhor, e o próprio Deus é quem está lá, prensando a Jesus, massacrando a Jesus, porque foi o próprio Deus. E no versículo 42 e no versículo 43 acontece algo. O que acontece? Jesus, acontece o que na teologia nós chamamos de união hipostática. Jesus está manifestando o seu eu, homem, mas ao mesmo tempo ele está se manifestando o seu eu, Deus. Por quê? Porque naquele momento Jesus ele diz mais ou menos assim: Pai, passa de mim este cálice. Em outras palavras, eu não quero sofrer, eu não quero, o meu homem, o meu eu, sabendo de tudo em que eu vou passar, não quero. Mas o seu eu, Deus estava dizendo: todavia seja feita a tua vontade. Que interessante. Porque tem uma correlação disso entre isso e a nossa vida. Qual seria? Jesus ele passa no Getsemane visando o fato de que nós também vamos passar por um Getsemane. Quer ver? E nós não passamos por um Getsemane só não, nós passamos por diversos no decorrer da nossa vida cristã. Nós estamos sozinhos, nós estamos na prova, nós estamos na luta, nós estamos na dor. Isso tudo é um momento de provação, é o próprio Deus te pressionando. Só que nesse momento de pressão é necessário com que nós façamos aquilo que Jesus fez. E o que Jesus fez? O eu carnal dizendo, não quero, mas o eu espiritual dizendo, seja feita a tua vontade. Aí nós estamos no Getsemane e a prova está apertando, e você dizendo, Deus, eu não quero mais ficar nessa prova, mas o teu espírito lá dentro está dizendo, todavia seja feita a tua vontade. O que eu acho interessante é que quem se submete, presta atenção nisso, quem se submete à vontade de Deus recebe a ajuda do alto.
Se você tiver com a Bíblia aberta em Lucas, versículo 42, capítulo 22, versículo 42, 43, você vai ver que no 42 ele vai falar: todavia seja feita a tua vontade. Aí o versículo 43 diz assim: e apareceu-lhe um anjo do céu e o fortalecia. A minha Bíblia é King James e fala fortalecia, em algumas vai dizer e o confortava, que no caso seria a mesma coisa. Olha que negócio interessante. Jesus escolheu passar pela via dolorosa, e quando ele escolhe se submeter à vontade de Deus, então Deus envia socorro do alto para o fortalecer. Aleluia. Vocês lembram que eu falei para vocês que nós passamos pelo nosso Getsemane? Deixa eu te falar uma coisa. Quando você estiver passando pelo seu Getsemane por sua aprovação, se submeta à vontade de Deus, porque aí você vai dar vontade de desistir, você vai dar vontade de parar, você vai dar vontade de tudo. Mas aí você submete à vontade de Deus e Deus decide enviar socorro para você. Eu não vim aqui à toa, eu não vim aqui apenas para cumprir uma agenda, eu vim aqui como um profeta dizer para alguém aqui: permaneça no lugar onde Deus te colocou, porque haverá socorro vindo do alto. Agora Jesus está no Getsemane, e acontece que no Getsemane é extraído de Jesus o melhor. O quê? Versículo 43 vai dizer que um anjo descia e o fortalecia. Versículo 44 vai dizer que Jesus suou sangue. Isso se chama hermatidrose na medicina. Os seus bulbos capilares se rompem, o seu sangue mistura-se com o suor e nisso ele soa sangue. E a Bíblia é enfática em dizer que o sangue de Jesus, ele se espalhou por toda aquela terra. Se você tiver com a Bíblia aberta, lê aí. Diz assim que o sangue se espalhou por toda aquela terra. Ele derramou o seu sangue em terra. O que eu acho muito interessante é que Jesus iniciou o período, versículo 44, estando em agonia, ele orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue e caíam por terra. Olha que negócio interessante. Eu falei para vocês que nós iremos passar pelo nosso Getsemane, não só uma vez. Nós iremos passar por lá diversas vezes. Mas olha que lindo. Getsemane é lugar de provação, Getsemane é lugar de dor, Getsemane é lugar de prova. Mas o lindo é que antes de tudo isso acontecer, antes de nós passarmos pelo Getsemane, Jesus já derramou seu sangue lá. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Então a provação que nos sucede no Getsemane, nós não vencemos por nossas forças. Nós vencemos pelo sangue que foi derramado lá. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei se tem alguém aqui lá, mas deixa eu te falar uma coisa. Nessa provação, tu só vai vencer através do sangue de Jesus. Não adianta chamar marido, irmão, pai, tia, tio, primo, patrão, não. O sangue de Jesus irá fazer você vencer essa provação no Getsemane. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, deixa eu correr. João ele vai enfatizar o fato de que Jesus é Deus. E aqui eu vou entrar na mensagem. Ele vai enfatizar o fato de que Jesus é Deus. E por quê? Qual é a necessidade de João enfatizar o fato de que Jesus é Deus? João era pastor em Éfeso. E em Éfeso surgiu-se uma heresia. Que heresia é essa? Era um grupo. E esse grupo chamava-se gnosticismo. Eram os gnósticos. Vem do grego gnose, significa conhecimento. E o que esse povo dizia? Esse povo dizia mais ou menos assim. A Bíblia do Estudo Pentecostal vai dizer isso. Esse povo dizia mais ou menos assim: Jesus, vocês estão falando que Jesus é Deus? Mas como que Jesus é Deus? Sendo que a carne é má e o Espírito é bom. Então traria uma contradição. Se a carne é má e o Espírito é bom, e nós temos por mente que Deus encarnou, então daria uma contradição, só que não. Aí João ele vem escrevendo o fato de que Jesus é Deus. É por isso que no capítulo 1, no versículo 1 e no versículo de número 14, ele vai dizer que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e no versículo 14 o verbo se fez carne e habitou ou tabernaculou entre nós. Agora, outra prova do fato de que Jesus é Deus, descrito no Evangelho de João, é que João por diversas vezes ele vai escrever: eu sou. Jesus falando: eu sou o pão da vida. Isso acontece em João. Eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Eu sou a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a videira verdadeira. Isso acontece 7 vezes. Só no livro de João. Jesus pronunciar: eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Inclusive no versículo de número 48
no versículo de número 48 do Evangelho de João, no capítulo 6. Acontece isso. E eu acho muito interessante porque a expressão eu sou, nós conhecemos muito bem. Ela é dita lá em Êxodo, capítulo de número 3 e versículo de número 14. Moisés chega em Deus e fala assim, e aí, eu vou lá para o Egito e eu vou falar que eu fui lá no nome de quem? Aí Deus fala assim, vai lá e fala lá que o eu sou, ele te enviou. O que eu acho muito interessante, liga aqui o seu raciocínio, não sei, mas fica esperto agora e liga em mim. A expressão eu sou o que sou, no hebraico, é Erier, Asher, Erier. Eu sou o que sou, Erier, Asher, Erier. Essa expressão, no original, ela não conota presente, ela não fala eu sou o que sou. Se alguém tiver uma Bíblia judaica em casa ou tiver paciência de procurar na internet, procure. Não fala eu sou o que sou, mas fala assim, eu serei o que serei. Futuro. Por que Deus fala futuro? Porque Moisés ainda não pronunciou a palavra para o povo. Então, a ideia seria Moisés chegar no povo e dizer, Erier, Asher, Erier, me enviou. Eu sou, ou melhor, eu serei o que serei, me enviou. Então seria mais ou menos assim, eu serei o que serei. Se o meu povo precisar de pão, eu serei. Se o meu povo precisar de água, eu serei. Se o meu povo precisar de sombra, eu serei. Se o meu povo precisar de fogo, eu serei. Se o meu povo precisar de livramento, eu serei. Aí Jesus vem dizendo lá, eu sou o pão da vida. Se o meu povo precisa de pão, eu o sou. Agora eu entro na mensagem. No capítulo de número 6, nós vamos ver que existem alguns acontecimentos. Que acontecimentos são esses? Acontece no capítulo de número 6 que Jesus ele multiplica os pães. Após multiplicar os pães, ele manda os seus discípulos irem para Cafarnaum, ir para o outro lado da margem, e ele anda por cima das águas. Depois, ele prega a sua doutrina, contestado pelos judeus, que os judeus falavam assim, como assim? Você está dizendo que é o pão da vida? Assim, não, o filho de José, ele começa a pregar a sua doutrina, aquele que não come da minha carne, do meu sangue, não tem parte comigo, e por aí vai. Ele prega a sua doutrina, e no versículo 68, aparece Pedro fazendo a declaração. Que declaração? Para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Agora, eu quero me adentrar aqui no começo. Acontece uma coisa aqui no começo. No capítulo de número 6, a Bíblia vai dizer que Jesus ele sobe para um monte, ele está em Tiberiades. E ele subindo para esse monte, acontece uma coisa. Que coisa? Ele leva os seus discípulos, e levando os seus discípulos, junto com os discípulos, vem a multidão. Ele não trouxe a multidão. A multidão veio. Aleluia. Agora o que eu acho interessante é que a multidão não veio por qualquer coisa. Eu não vou lembrar o versículo exatamente, mas a multidão veio simplesmente pelos sinais em que Jesus operara. O que eu acho muito maluco. Por que eu acho isso muito maluco? Porque no capítulo de número 5, Jesus ele expõe o fato de quem ele é. Se você ler no capítulo de número 5, você vai ver que Jesus está dizendo, eu sou um com o Pai, eu sou o Pai. Ele está provando de fato que ele é Deus. Aí, no capítulo 6, tem uma multidão que está vindo atrás dele, não porque ele é Deus. Está vindo atrás dele porque ele opera sinais. E aí é um problema. Porque se eu venho atrás de Jesus porque ele opera sinais, eu vou embora quando ele não opera. É verdade, aleluia. Jesus pegou alguém aqui. Tu és santo, glória a Deus. Se eu venho atrás de Jesus porque ele realiza algo na minha vida, então quando ele não realiza, eu vou embora. Oh, aleluia, Deus, tu és santo. Mas Jesus não queria somente realizar na vida daquele povo alguma coisa. Jesus queria ser na vida daquele povo o que de fato ele era. Aleluia, Deus. Se tiver alguém aqui com esse pensamento, a mensagem de Deus para a sua vida é essa. Chegou a hora de você vir atrás de mim, não pelo que eu posso te dar, mas por aquilo que eu quero ser na sua vida. Mas já eu volto para esse assunto. Já eu volto para cá. Acontece agora em que haverá a multidão, haverá a multiplicação de pães e a multiplicação de peixes. O que acontece? É uma grande multidão, Jesus está no monte. E Jesus está lá, é deserto, a Bíblia diz que tem muita relva naquele lugar. E Jesus pergunta para um dos seus discípulos, e aí, da onde nós vamos arrumar pão? Da onde nós vamos tirar pão? E aí o discípulo fala assim, eu não sei, não tem, 200 dinheiro não dá para suprir a necessidade desse povo. Era 5.000 homens,
sem contar os homens, sem contar as mulheres e sem contar as crianças. Então, vai saber quantas pessoas eram. A Bíblia não revela, então eu não quero nem falar. Tem alguns que falam que eram